Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, quarta-feira, dia 18 de maio, são 17 horas e 58 minutos, restando aí 2 minutos para a finalização das negociações do aftermarket para o mercado de ações e também para o mercado futuro para os contratos de dólar futuro e Ibovespa futuro. Ibovespa hoje, pessoal, fechou o nosso pregão regular em mais um dia de queda, 0,55, cotado a 50.561 pontos. Bolsas americanas, Dow Jones e S&P 500 praticamente aí na estabilidade. A bolsa eletrônica Nasdaq fechou em alta de 0,5%. Dólar comercial no nosso mercado, pessoal, 2% de alta para o dólar comercial, que fechou a 3,56. No dólar futuro, que está fechando praticamente agora, aí tem praticamente um minuto fora o leilão, ele está sendo cotado a 3.579, quer dizer, uma alta também de 2%. Fluxo estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, foi comprador no mercado à vista, comprador no mercado futuro e também comprador no dólar. Em relação ao dólar, a gente já tem comentado aí no nosso boletim de ontem que eles estão com uma posição comprada no contrato da série M muito forte. Inclusive a gente comentou ontem que ontem a gente teve uma queda da moeda americana, né? Inclusive a cotação do dólar mini fechou em 3.501 e o preço médio deles no dólar estava 3.532, eles estavam tomando um loss aí de 31 pontos para pouco mais de 61 mil contratos. Então, quer dizer, com essa movimentação do dólar hoje, eles tiraram todo esse prejuízo e já estão aí com praticamente, aqui ó, 3.582 agora, quer dizer, 3.532 para 3.582 são 50 pontos de lucro de dólar para um pouco mais de 61 mil contratos. Vamos fazer a conta aqui rápida, só para a gente poder aqui traçar aí uma projeção de lucro. Aqui pessoal, isso só da posição de ontem, fora essa projeção de hoje que eles tiveram um pouco mais de 9 milhões de reais de lucro na moeda americana. Bom, se a gente pegar aqui, são 61.317 contratos ontem que eles fecharam, certo? Isso vezes, 61.317. Isso vezes a quantidade de pontos que eles estão lucrando, que são 50 pontos, né? Dá um pouco mais de 3 milhões de reais. Isso vezes o fator do dólar do contrato cheio, que é também 50. Olha, uma projeção de lucro de 153 milhões de reais no dólar futuro, fora a posição de lucro no pregão de hoje. Então, quer dizer, eles já estão aí com uma projeção de praticamente 160 milhões de reais de lucro nesse contrato do dólar futuro, que é o contrato da série M, que vai vigorar até o final desse mês. Vamos dar uma olhada agora nos contratos. Como é que foi a movimentação de hoje? Bom, pessoal, olha, no Ibovespa Futuro, eles começaram o dia vendedores, na primeira hora eles ficaram com um pouco mais de 30 milhões em vendas, o índice caiu aqui quase 800 pontos, 755 pontos para ser mais exato, depois o índice recuperou, eles inverteram a mão, passaram por volume comprador, ficaram assim praticamente até as 13 horas, onde que eles atingiram um pico em 90 milhões, ok? Coincidentemente, a gente atingiu também o pico na cotação em 51.725 nesse horário. Depois disso, eles reduziram um pouco esse volume comprador. A gente teve aqui praticamente aí uma movimentação lateral no Ibovespa Futuro, só que das 3 horas em diante, a gente teve um recuo bem mais específico aqui para o Ibovespa Futuro de praticamente 700 pontos, né? Quer dizer, quase 800 pontos, e eles tiveram aí um pouquinho de redução do volume comprador até o final desse pregão de hoje. Bom, pelo preço médio que eles terminaram, 51.192 pontos. O preço final ficou em 50.920 pontos. Então eles tiveram aí um loss de praticamente 280 pontos no Ibovespa Futuros, que gerou um pouco mais de 360 mil reais. No dólar, pessoal, olha que interessante. Na primeira hora do dia eles ficaram compradores e na primeira hora do dia o dólar hoje abriu com um movimento de alta bem forte, praticamente 61 pontos em relação ao fechamento de ontem, né? E o dólar, depois dessa toada, dessa primeira hora, veio aí perdendo um pouco de força, foi assim até as 3 horas. Olha que engraçado, pessoal, e o fluxo continuou comprador,
certo? Até as 3 horas. Da mesma forma que a gente teve uma queda no Ibovespa Futuro de 3 horas para frente, a gente teve o que no dólar? Uma retomada do movimento de alta no dólar futuro. Então, quer dizer, esse movimento que causou aqui a queda do Ibovespa Futuro, causou o que? Um movimento de alta no dólar, e como eles já estavam com um movimento comprador bem interessante no dólar, até mesmo quando ele estava fazendo um movimento de recuo, após essa primeira hora aí, um movimento intenso, né, de alta, eles continuaram o movimento comprador, ficaram um pouco de lado aqui, entre 12 e 15 horas, né, entre 14 e 15 milhões praticamente de lado, e quando a gente teve essa intensificação do volume comprador, a retomada mesmo de alta no intraday de hoje, eles continuaram aí com o movimento comprador no dólar, e eles encerraram com um pouco mais de 26 milhões de reais em compras no dólar. Quer dizer, já tinham comprado ontem um pouco mais de 30 milhões de reais e hoje encerraram mais um dia comprador no dólar, e que deu uma projeção de lucro de pouco mais de 9 milhões de reais, conforme a gente já tinha visto. Vamos voltar lá para os nossos ativos? Bom, carro-chefe de compra hoje foi as ações do Bradesco. Carro-chefe de venda hoje foram as ações preferenciais da Vale. Bom, a gente já tem observado aí que Vale está sendo muito atacada na ponta vendedora por parte dos corretores estrangeiros que a gente acompanha, exceto os pregões que foram de sexta-feira, de segunda e de ontem, que eles atuaram na ponta compradora, inclusive ontem refletiu na valorização do ativo em pouco mais de 4%. Hoje o que eles fizeram? Retomaram vendas em Vale, certo? E o preço acompanhou essa evolução de venda nas ações da Vale. No caso de Petrobras, também atuaram com volume vendedor. A gente teve aí um movimento vendedor no ativo. No caso de Petrobras, eles fizeram o seguinte: eles venderam a ação preferencial e agora, no leilão de fechamento, eles compraram a ação ordinária, certo? Fizeram mais ou menos aí um long and short, eles praticamente apareceram com as ações da Petrobras ordinária, agora no leilão de fechamento eles não estavam constando aqui entre as 10 maiores compras no pregão de hoje. Bom, na ponta compradora também as ações de Itaúsa, né, que é a Holding, Brasil Foods, Cielo, Ambev, JBS, né, que a JBS inclusive estava em alta no pregão de hoje. Volume comprador no final do pregão perdeu força, fechou com queda de 0,5%. Na ponta de venda atuaram também em lojas americanas, Ultrapar, Natura, CSN, a Rumo, antiga ALL Logística, né, CPFE e a Fiber. Bom, das ações que eles atuaram na ponta compradora, dos 10 ativos de maior volume comprador, tiveram uma variação negativa de 0,8%. Nas 10 ações que tiveram volume vendedor hoje, que totalizou 185 milhões, eles tiveram uma variação negativa de 1,26. Então, quer dizer, das ações que eles compraram, perderam 0,85, e das ações que eles venderam, eles ganharam 1,26. Então, quer dizer, mesmo vendendo menos do que comprando, eles conseguiram oferir lucro maior nas ações que eles venderam. Então, isso fez com que esse net ficasse praticamente aí no 0 a 0, um pouco mais de 100 mil reais para o mercado à vista por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Vamos falar agora das opções por aqui primeiro? Bom, nas opções de Petrobras, como a gente está vendo aqui, ó, calls e puts ficaram praticamente na mesma. Confere? Saldo negativo de call, 600 mil. Saldo negativo de put, 638. Então, quer dizer, praticamente aí 40 mil reais, 40 e poucos mil reais em relação ao que? A projeção de alta para o ativo. Isso gerou um lucro de 248 mil reais para as opções de Petrobras. No caso das opções de Vale, eles tiveram também esse mercado com o volume comprador, quer dizer, um pouco mais do que Petrobras, no caso aqui quase aí 120 mil, né, em relação à projeção de alta. Por quê? Porque o volume de puts aqui é vendedor, quem vende put, projeção de alta. Teve também nessas operações de hoje uma projeção de lucro de pouco mais de 100 mil, então foi praticamente 250 mil nas opções de Petrobras e 100 mil nas opções de Vale. Vamos passar lá só para a tela de opções para vocês poderem visualizar melhor o que a gente está fazendo. Bom, então todos os ativos que eles compraram hoje de opções da Petrobras tiveram uma valorização média de 28%, isso gerou
195 mil de lucro. Todas as opções que eles atuaram na ponta vendedora hoje, independente se seja call ou put, tiveram uma desvalorização média de 2,77, então eles também oferiram lucro. No caso das opções em vale, as opções que eles atuaram na ponta compradora hoje, eles tiveram prejuízo de 29 mil, por quê? Porque essas opções tiveram uma desvalorização média de 2,08. Só que nas opções que eles atuaram na ponta vendedora de vale, elas caíram em média, dessas 20 opções, elas caíram na média de 9,44. Então, quer dizer, desse montante aqui, gerou um lucro de pouco mais de 140 mil reais. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.